Roma era chamada de civilização, mas por trás das estátuas e templos havia sangue escorrendo nas ruas, corpos boiavam no rio, crianças desapareciam e imperadores riam enquanto matavam. O que Roma tentou esconder, você vai descobrir agora. No coração de Roma, a violência não era exceção, era a regra. Por trás das grandes estátuas e palácios de mármore, escondia-se um submundo onde o crime era prática cotidiana. Assassinatos a sangue frio, conspirações silenciosas nos corredores do Senado e uma população acostumada a ver cabeças rolarem em público. Era comum encontrar cadáveres boiando no Tibre pela manhã. Muitos desapareciam sem deixar rastros. Gladiadores rebeldes, escravos denunciados, inimigos políticos. A vida valia pouco e a justiça era reservada apenas aos poderosos. Os becos mal iluminados da Suburra escondiam ladrões, assassinos e cultos clandestinos. A cidade que fundou um império também criou um sistema onde o medo era o maior guardião da ordem. Os imperadores, enquanto projetavam a glória de Roma ao mundo, cultivavam a brutalidade como método de controle. Nenhum império foi erguido apenas com palavras ou leis. Roma foi moldada também por sangue, tortura e execuções públicas. Neste vídeo, vamos atravessar os séculos e revelar os crimes que Roma tentou enterrar no esquecimento. Prepare-se para encarar o lado obscuro da história, onde a civilização conviveu lado a lado com a selvageria. Gaius Július César Germânicos, mais conhecido como Calígula, subiu ao trono como uma esperança. Jovem, carismático, descendente direto de Augusto. Mas o que Roma recebeu foi um pesadelo delirante. Historiadores como Suetônio descrevem um imperador que transformou o palácio imperial em um antro de sadismo, luxúria e morte. Ele ordenava execuções por puro capricho, ria durante as torturas e chegou ao cúmulo de nomear seu cavalo cônsul, numa zombaria explícita ao Senado. Um de seus crimes mais macabros foi a humilhação e execução pública de senadores que ousavam discordar dele. Suas famílias eram forçadas a assistir antes de também serem executadas. Há registros de festas onde os convidados eram assassinados por diversão, com as cabeças sendo exibidas como troféus. Prostituiu suas próprias irmãs e, em certo momento, declarou-se um deus vivo, exigindo adoração pública. Sua sede por sangue era tamanha que ele mandou construir uma ponte flutuante apenas para depois atirar pessoas dela ao mar. O império, sob sua tirania, não era apenas cruel, era insano. O reinado de Calígula foi um banho de sangue temperado por risos histéricos e delírios de grandeza que Roma jamais esqueceria. Antes da gente continuar desenterrando os crimes mais brutais do Império Romano, me responde uma coisa. Você já imaginou quantas histórias como essa foram enterradas pela poeira dos séculos e agora estão sendo trazidas à luz? Se você chegou até aqui, é porque você valoriza a verdade nua, crua e sem censura da história. E isso te torna parte de uma minoria rara. Então não deixa essa chama apagar. Clica no like agora mesmo. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também estão cansadas de histórias superficiais. E olha, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Não é só uma inscrição, é como se você estivesse cruzando os portões de Roma com a gente, pronto para explorar cada canto sombrio desse império colossal. Aqui, a cada vídeo, você vai mergulhar em detalhes que ninguém mais ousa contar. E se você já está sentindo aquele frio na espinha, imagine o que ainda está por vir. Então curte, se inscreve e ativa o sino, porque a verdadeira Roma não está nos livros escolares. Ela está aqui. E o lado mais sombrio ainda nem começou. No ano de 326 d.C., o imperador Constantino, aquele mesmo que mais tarde seria lembrado como o Grande, revelou ao mundo o lado mais cruel de seu caráter. Em um único ano, ele ordenou a execução de seu próprio filho Crispo, de sua esposa Fausta e de vários membros da corte, numa onda de assassinatos que mancharia para sempre sua imagem. Crispo, jovem brilhante e general vitorioso, foi acusado de adultério com Fausta, sua madrasta. Sem julgamento, Constantino mandou matar o filho por envenenamento. Pouco depois,
Descobrindo que Fausta teria inventado a acusação, o imperador a condenou à morte também, trancada em um banho escaldante até morrer queimada viva. As razões verdadeiras permanecem um mistério, envoltas em fofocas, conspirações e política palaciana. Alguns dizem que Fausta tramava colocar seus próprios filhos no trono. Outros que Crispo era uma ameaça ao poder absoluto do pai. Seja qual for a verdade, o que restou foi um banho de sangue dentro da própria casa imperial. O massacre de Trêveris não foi um ato de justiça, mas um retrato de como em Roma, até os laços de sangue podiam ser facilmente cortados com a lâmina da ambição e do medo. Imagine acordar e saber que a atração do dia seria assistir homens sendo despedaçados por feras famintas. Esse era o entretenimento favorito dos romanos no Coliseu. Mas o que poucos falam é que, muito além dos gladiadores, existiam os damnati ad bestias, criminosos, prisioneiros de guerra e, muitas vezes, inocentes condenados a uma morte horrenda. O processo era milimetricamente encenado. Os portões se abriam e um condenado nu e indefeso era lançado na arena. Leões, ursos, tigres, famintos e provocados, avançavam com ferocidade. O povo delirava. Algumas execuções incluíam torturas prévias, como membros quebrados para impedir fuga, ou olhos arrancados para aumentar o desespero. Crianças cristãs foram jogadas vivas, mulheres grávidas também. E tudo isso em pleno meio-dia, como forma de almoçar com justiça. Para a elite, era uma demonstração de poder. Para os pobres, uma distração da própria miséria. E para o império, uma forma de lembrar a todos quem era o verdadeiro senhor da vida e da morte. Não era apenas um espetáculo, era um ritual de dominação, uma celebração coletiva da crueldade institucionalizada. O Coliseu não era um templo de esportes. Era um altar onde a humanidade era sacrificada, dia após dia. Na noite de 18 de julho de 64 d.C., as chamas começaram a engolir Roma. Por 9 dias, o fogo devastou bairros inteiros, destruindo casas, templos e vidas. Quando as labaredas finalmente se apagaram, 2/3 da cidade estavam em ruínas. E no centro das suspeitas estava o próprio imperador, Nero. Muitos historiadores antigos afirmam que foi ele quem ordenou o incêndio para abrir espaço para sua ambiciosa construção. A Domus Aurea, um palácio de ouro, luxo e jardins imensos. Dizem que, enquanto a cidade ardia, Nero tocava lira e declamava versos de tragédias gregas, admirando o fogo como se fosse uma obra de arte. Mas o verdadeiro crime veio depois. Para livrar-se das acusações, Nero culpou uma minoria em crescimento: os cristãos. Centenas foram presos, torturados e executados publicamente. Alguns foram crucificados, outros queimados vivos para servirem como tochas humanas nas festas imperiais. A dor alheia virou espetáculo. O incêndio não foi apenas uma tragédia urbana. Foi o estopim de uma das primeiras grandes perseguições religiosas da história ocidental. E o imperador, sedento por poder e glória, escreveu seu nome entre os mais cruéis, usando o fogo não apenas para destruir, mas para governar pelo medo. O Senado romano era o centro do poder, da eloquência e da governança, mas também era o palco de traições sangrentas. Ali, discursos inflamados muitas vezes terminavam em assassinatos brutais. O mais icônico foi o de Júlio César, em 44 a.C., esfaqueado 23 vezes por senadores que temiam sua ascensão como ditador vitalício. Mas o crime foi mais que um homicídio. Foi um ritual simbólico. A sala se encheu de gritos, sangue e da lendária frase: "Até tu, Brutus". Porém, esse foi apenas um entre tantos. Décadas antes, os irmãos Graco, reformistas que defendiam os pobres, foram espancados até a morte dentro do Senado por elites que queriam manter seus privilégios. As túnicas brancas dos senadores muitas vezes escondiam lâminas, e qualquer aliança era frágil diante da ganância. A política romana era um jogo mortal onde cada vitória podia ser a última. Em Roma, o poder não era conquistado apenas com palavras. Era mantido com sangue derramado entre colunas de mármore. A cada nova conspiração, o Senado se tornava menos um conselho
e mais um campo de batalha entre famílias, egos e interesses sombrios que usavam o assassinato como argumento final. Quando os escravos de Espartaco se rebelaram, Roma tremeu. Durante 2 anos, os insurgentes venceram legiões, tomaram cidades e ameaçaram a estrutura social do império. Mas quando foram finalmente derrotados, a vingança romana foi implacável. 6.000 escravos foram crucificados ao longo da Via Ápia, de Roma até Capua. Uma linha contínua de corpos pendurados, se decompondo ao sol. Um castigo que durou semanas, talvez meses. Não era justiça, era uma mensagem. A cada passo, qualquer cidadão veria o preço da desobediência. Crianças passavam por seus pais mortos. Famílias inteiras presenciaram o sofrimento de entes queridos pregados em cruzes. E o império? Silencioso, satisfeito. A crucificação era reservada aos que não tinham cidadania. Um lembrete cruel de que, em Roma, humanidade e direitos eram privilégios, não garantias. A dor não terminava com a morte. Os corpos apodreciam à vista de todos, alimentando corvos e lembrando a todos quem mandava. Roma não apenas venceu Espartaco, ela mutilou sua memória. A estrada coberta de cruzes foi o verdadeiro monumento do império. Um império construído com pedra, glória e carne humana pregada ao sofrimento. Nos bastidores de Roma, o veneno era a arma preferida dos covardes, dos políticos e das esposas ambiciosas. Envenenar tornou-se uma arte refinada, praticada com precisão cirúrgica. Lúculo morreu após um jantar. Possível veneno. Germânico, herdeiro querido do império, adoeceu lentamente após uma missão no Oriente. Suspeita de envenenamento. Messalina, esposa de Cláudio, era conhecida por usar servas treinadas para administrar poções letais a rivais e ex-amantes. A mais famosa de todas foi Locusta, uma alquimista da morte contratada por ninguém menos que Agripina, a mãe de Nero, para matar o imperador Cláudio e garantir o trono ao filho. Locusta testava suas fórmulas em escravos antes de usá-las em senadores, imperadores e príncipes. Suas toxinas variavam entre morte lenta e dolorosa ou fim instantâneo e invisível. Ela foi tão útil que Nero a nomeou servidora oficial da corte. A cada banquete, a cada brinde, havia medo. O vinho podia ser a última bebida, o pão, a última refeição. Roma era um império onde a faca era visível, mas o veneno era silêncio mortal. E nesse silêncio, muitos caíram, sem guerra, sem julgamento, apenas com um leve gosto amargo nos lábios. No subsolo de Roma, escondido dos olhares da população, existia um lugar onde a luz do sol não entrava, onde a esperança morria ao primeiro suspiro, a prisão mamertina. Lá eram jogados os inimigos mais odiados do império, reis derrotados, líderes rebeldes, conspiradores e, mais tarde, os primeiros cristãos. Não havia celas separadas. Todos ficavam amontoados em buracos úmidos, infestados de ratos, onde a água escorria das paredes e o chão era coberto de fezes e urina. Muitos morriam antes mesmo da execução oficial. Era um purgatório de carne, onde a insanidade chegava, antes da morte. Presos eram acorrentados às paredes e deixados à fome, ao frio e às doenças. Não havia julgamento, não havia saída. Ali estiveram nomes como Jugurta, Vercingetorix e até o apóstolo Pedro, segundo tradições cristãs. A morte, quando vinha, era uma bênção. O corpo era então arrastado por escadas estreitas e lançado ao Tibre. A Mamertina não era só uma prisão. Era a manifestação física da crueldade judicial romana. Era o símbolo de que, em Roma, a justiça não era cega. Era cruel, impiedosa e fazia questão de mostrar aos inimigos que o fundo do império era o próprio inferno. Apesar de Roma se autoproclamar civilizada, nas fronteiras mais distantes, especialmente na Germânia e nas Gálias, práticas sombrias persistiam, algumas incentivadas pelo próprio exército. Para apaziguar deuses locais ou fortalecer a sorte antes de batalhas, registros apontam que generais romanos permitiam e até organizavam sacrifícios humanos. Prisioneiros eram decapitados em altares de pedra, seus corpos queimados e o sangue usado em rituais de augúrios. Em certos casos,
Legionários se vestiam com as peles dos mortos em cerimônias quase xamânicas. Não era apenas superstição bárbara. Era uma integração brutal entre o poder romano e as crenças sangrentas dos povos dominados. A religião se misturava com a guerra e a morte virava oferenda. Alguns historiadores afirmam que imperadores como Caracalla participaram desses rituais secretos para garantir vitórias. Em locais como a Britânia, há indícios arqueológicos de corpos ritualmente enterrados junto a estandartes romanos. Roma aceitava o sacrifício desde que servisse ao império. Mesmo que negasse oficialmente, na prática, a morte ritual era útil. E onde a utilidade encontrava o sangue, Roma não hesitava. A fronteira não era apenas um limite geográfico. Era o lugar onde a máscara da civilização caía, revelando um império ainda mais primitivo do que os bárbaros que combatia. Em Roma, uma criança nascida na miséria não tinha nome, não tinha direitos, apenas destino. E esse destino, quase sempre, era ser vendida como escrava. Crianças eram capturadas em guerras, abandonadas por famílias que não podiam sustentá-las, ou simplesmente raptadas por traficantes e vendidas como mercadoria. Pequenas mãos trabalhavam em minas sufocantes, onde a expectativa de vida não passava dos 10 anos. Outras eram forçadas a servir como ajudantes pessoais de patrícios, passando a infância sendo espancadas, violentadas ou vigiadas como animais de estimação. Meninas, ainda virgens, eram comercializadas como concubinas. Algumas eram treinadas para entreter nas festas mais decadentes da elite, onde a linha entre diversão e abuso era inexistente. Roma lucrou com essa prática. Cada novo território conquistado gerava mais crianças escravizadas. Nos mercados, os menores valiam mais. Eram moldáveis, obedientes e usáveis por mais tempo. Não havia piedade. A lei romana reconhecia esses pequenos como propriedade, sem alma nem dignidade. Os sorrisos das crianças livres romanas, que brincavam nas vilas, contrastavam cruelmente com os olhos vazios das que arrastavam correntes. Roma construiu suas estradas, seus templos e sua glória, sobre os ombros frágeis de uma infância silenciada. Diferente da arena, onde a violência era embalada em entretenimento, as execuções públicas por decapitação eram rituais cravados na rotina da cidade. Nas praças de Roma, especialmente no Fórum, erguiam-se palanques onde condenados eram forçados a ajoelhar-se diante de uma multidão em silêncio. O carrasco, muitas vezes um escravo treinado, segurava um machado ou uma espada curta. O momento era teatral. O silêncio antecedia o golpe. O sangue jorrava, a cabeça rolava e o povo aplaudia. Não importava se o condenado era um ladrão ou um senador. Ali, todos tinham o mesmo fim. Alguns crimes políticos ganhavam execuções especiais, com discursos prévios ou punições extras. Cabeças eram depois espetadas em lanças e exibidas nos muros da cidade, principalmente nos tempos de instabilidade. Era o império reafirmando sua autoridade com clareza brutal. Quem desobedecer perde mais que a liberdade. Perde o próprio rosto. Crianças viam, mulheres gritavam, mas ninguém impedia. A decapitação era rápida, mas o trauma durava gerações. Em Roma, perder a cabeça não era apenas uma expressão, era uma sentença real, uma punição pública, um lembrete de que a espada estava sempre afiada e a justiça sempre ensanguentada. Entre os becos de Roma e os salões privados da elite, existia um mercado tão sórdido quanto silencioso: o comércio de corpos. Cadáveres de escravos, prisioneiros ou indigentes eram vendidos a necromantes, médicos e a nobres depravados. Alguns compravam partes para rituais obscuros, outros, cadáveres inteiros para práticas nefastas. Há registros de necrofilia praticada por patrícios que viam no corpo morto uma forma de prazer absoluto, sem resistência, sem julgamento. Era um segredo murmurante entre os salões mais luxuosos da cidade. Funerárias clandestinas lucravam vendendo corpos frescos aos que podiam pagar. Médicos como Galeno, embora oficialmente contrários, relatavam práticas de dissecção ilegal. Mas o lado mais repugnante envolvia rituais de magia negra.
Bruxos mergulhavam mãos em sangue de mortos recentes, arrancavam olhos ou línguas para feitiços de poder, amor ou vingança. Tudo acontecia sob os lençóis do silêncio. A morte em Roma não era o fim, era um produto. E o corpo humano, mesmo depois de exalar seu último suspiro, ainda era útil. Para o prazer, para o medo ou para os negócios. Essa era a verdade oculta. Roma não respeitava nem os mortos. Transformava-os em moeda, ferramenta ou brinquedo da elite entediada. Apesar do culto aos deuses clássicos, Roma também abrigava religiões secretas e violentas. Entre os mais sombrios estavam os rituais de Cibele e Mitra. No culto de Cibele, sacerdotes, chamados Galli, praticavam a automutilação em cerimônias de êxtase, chegando a castrar-se publicamente em oferenda à deusa. O sangue escorria pelas escadarias dos templos enquanto multidões aplaudiam. Já o culto a Mitra envolvia rituais subterrâneos, onde iniciados eram banhados com sangue de touros recém-sacrificados. A vítima era colocada sobre uma grade, e abaixo, os seguidores recebiam o sangue quente como batismo místico. Esses cultos cresciam entre soldados e aristocratas, seduzidos pelo mistério e pela promessa de imortalidade. Não eram apenas crenças alternativas, eram experiências físicas, extremas, viscerais. E Roma, tolerante com toda a fé, desde que não desafiasse o imperador, permitia e até patrocinava tais práticas. Os gritos dos touros, os cantos febris, a dança sobre vísceras, tudo isso era considerado conexão divina. A espiritualidade, para muitos romanos, nascia do sangue. E ali, no subterrâneo do império, deuses sedentos por carne e dor eram adorados com fervor animalesco. Em Roma, nem toda criança era bem-vinda. Era comum o pai de família, o pater familias, decidir se o recém-nascido viveria ou morreria. Se o bebê fosse doente, bastardo ou simplesmente indesejado, era abandonado em escadarias, latrinas ou terrenos baldios. Esse ato, chamado expositio, era legal. Não era visto como assassinato, mas como devolução à natureza. Algumas dessas crianças eram devoradas por cães ou morriam de fome. Outras eram recolhidas por traficantes de escravos. Meninas eram as mais descartadas. Muitas acabavam em bordéis antes mesmo da puberdade. O infanticídio era, em parte, uma resposta brutal à pobreza, mas também revelava uma sociedade que tratava a vida como descartável. Nenhuma lágrima era derramada, nenhum funeral celebrado. E os que praticavam tal ato eram vistos como racionais, não cruéis. A frieza institucionalizada fazia parte da engrenagem romana. Roma, berço do direito, também foi cova de milhões de vidas que sequer chegaram a respirar por completo. A pureza do mármore romano escondia as manchas invisíveis de uma infância negada, onde viver era um privilégio e nascer não garantia nada. Os grandes banquetes imperiais não eram apenas festas. Eram encenações macabras onde poder, riqueza e crueldade se misturavam. Entre taças de ouro e iguarias exóticas, era comum a presença de anões, corcundas ou pessoas com deformidades, exibidas como atrações vivas. Mas havia mais. Certos imperadores, como Heliogábalo, ordenavam que animais fossem abertos vivos no salão para entreter os convidados. Em festas privadas, homens eram obrigados a se mutilar diante da corte, dançar sobre brasas ou lutar até a morte por diversão. Em um banquete organizado por Nero, condenados foram costurados em peles de animais e soltos entre cães treinados para matar. Tudo isso ao som de música e poesia. A elite romana se embriagava com vinho e com dor alheia. A morte nesses eventos era parte do cardápio. Uma demonstração de poder absoluto. Eu posso matar enquanto como. As festas não celebravam a vida, zombavam dela. Em Roma, até o prazer era uma forma de dominação. E quanto mais sangue no chão de mármore, mais alto se brindava a eternidade do império. Em 70 d.C., Roma decidiu esmagar a revolta judaica com fúria total. O general Tito, filho de Vespasiano, liderou um cerco implacável a Jerusalém. Por meses, os romanos cercaram a cidade, impedindo a entrada de alimentos e água. O povo definhava,
comia couro, cadáveres, até chegar ao canibalismo. Quando os portões caíram, o exército invadiu com brutalidade. Mulheres foram estupradas, crianças jogadas de muralhas, anciãos decapitados em praça pública. O Templo de Jerusalém, centro espiritual do povo judeu, foi destruído. Disse que o sangue corria pelas escadarias como rios. Mais de 1 milhão de mortos. Os sobreviventes foram vendidos como escravos, espalhados pelos confins do império. O Arco de Tito em Roma celebra essa conquista com orgulho. O que para Roma foi vitória, para a Judéia foi o fim de um mundo. Um genocídio legitimado pelo Estado. Um povo inteiro silenciado pela espada e pelo fogo. E Roma seguiu adiante, como sempre, cobrindo com monumentos a tragédia que causou. Muito além dos jogos no Coliseu, havia um passatempo ainda mais sádico: as caçadas humanas. Alguns patrícios, especialmente os mais ricos, organizavam expedições privadas onde escravos ou prisioneiros eram soltos em florestas, com minutos de vantagem, e depois caçados como animais. Armados com lanças, cães e até carros puxados por cavalos, os nobres faziam dessa prática um jogo. Se o alvo sobrevivesse por um tempo estipulado, às vezes ganhava a liberdade. Mas poucos escapavam. Era uma caça com regras distorcidas. Algumas vítimas tinham os olhos vendados, outras eram drogadas para correr em desespero. Era o ápice da diversão de quem se considerava Deus entre homens. Nenhuma lei proibia isso. Nenhum tribuno investigava. Afinal, eram apenas escravos. Vidas descartáveis. As florestas ao redor de Roma escondiam mais do que beleza. Escondiam gritos abafados, sangue na vegetação e uma elite que, entediada com o luxo, só encontrava emoção na morte. Uma das práticas mais perversas do império era o suicídio forçado. Quando um senador ou general caía em desgraça, o imperador não mandava matá-lo imediatamente. Ele enviava uma carta recomendando que o sujeito tirasse a própria vida. Era um gesto de clemência. O condenado podia escolher o método, o local, até fazer um jantar de despedida. Se obedecesse, sua família preservava bens e nome. Se resistisse, seria executado brutalmente e seus descendentes desonrados. Sêneca, o filósofo estoico, morreu assim. Cortou os pulsos diante de amigos e, enquanto o sangue escorria, recitava versos sobre o destino. Em Roma, a liberdade de morrer era um presente do imperador, uma falsa escolha embalada com hipocrisia. A elite sabia: cair em desgraça era morrer com dignidade ou perecer com vergonha. Existem crimes que não foram registrados, milhares de corpos enterrados sem nome, milhares de vozes que a história ignorou, escravas mortas por abuso, crianças esquecidas, povos inteiros apagados dos mapas. O maior crime de Roma talvez não esteja nos livros, mas no silêncio, no que nunca foi escrito, no que nunca foi lembrado. Roma construiu monumentos para seus generais, mas deixou no esquecimento as vítimas que esmagou para chegar ao topo. Essa é a verdadeira sombra do império. Não apenas o que fez, mas o que escondeu. E no fim, o nome de Calígula ficou gravado não como herói, mas como o reflexo mais doente do poder absoluto. Ele teve em suas mãos as chaves do império mais poderoso da Terra, mas escolheu mergulhar Roma num pesadelo de delírios, sangue e loucura. Seu reinado foi curto, mas cada dia dele foi uma ferida aberta na alma de uma nação. Um homem que poderia ter sido lembrado como um César iluminado, mas preferiu ser um Deus cruel, insano, perdido dentro de sua própria monstruosidade. E o mais aterrador é perceber que Calígula não agiu sozinho. A corte o aplaudiu. O povo, muitas vezes, se calou. O medo dominou corações e o silêncio construiu sua tirania. Ele morreu esfaqueado pelos próprios guardas, mas não sem antes mostrar ao mundo até onde um ser humano pode ir quando ninguém ousa dizer basta. Essa história não é apenas sobre Roma. É um espelho, é um aviso, é um grito ecoando através dos séculos. Porque quando o poder sobe sem freios, quando o medo cala, quando o prazer se mistura com a dor, nasce um novo Calígula. E a pergunta que fica é:
Quantos outros ainda estão por vir? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você busca mais do que simples curiosidade. Busca verdade, profundidade e transformação. E é por isso que esse canal existe. Aqui, cada história revelada é construída com horas de pesquisa, escrita e dedicação. Tudo para te entregar uma experiência que vai além do entretenimento. Então agora, eu só te peço uma coisa em troca. Retribua esse conteúdo deixando o seu like. Parece simples, mas para nós isso é combustível. É como se você dissesse: continue, estou contigo nessa jornada. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Porque este canal não é só sobre Roma. É sobre despertar uma nova forma de ver a história, com olhos que enxergam além da superfície. A cada vídeo, você vai sentir que está mudando. Você não será mais alguém que apenas escuta histórias. Será alguém que as compreende, que as carrega, que as transforma em sabedoria. Clique no botão de se inscrever e faça parte dessa legião de buscadores da verdade. Porque se esse vídeo te tocou de alguma forma, imagine o que ainda está por vir. E nós vamos viver tudo isso juntos.